Boa noite, líderes. Paz seja convosco. Alguns de vocês notaram que vocês foram retirados do outro grupo de liderança e ficaram somente nesse grupo aqui. Então, nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica aí. A gente vai separar os liderados de jovens, dos liderados de mulheres, de homens, para que a gente possa tratar mais facilmente dos assuntos direcionados ao nosso público dentro, vamos dizer assim, de um grupo mais similar, né? Então nós vamos ter a primeira semana com um estudo um pouquinho diferente, elaborado pela nossa igreja mesmo. Então eu espero que seja bênção na vida de vocês e que venham a agregar de forma diferente. Eu gostaria de deixar uma palavra para vocês, que está no livro de Números 14, capítulo 14, versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Amém? Então, gente, se você voltar um pouquinho mais, no mesmo livro de Números, no capítulo 13, você vê quando Caleb é enviado junto com Josué e mais 10 espias para visitar Canaã. E ele volta com uma visão de lá, vendo as maravilhas e crendo que ele poderia vencer. Vendo que ele poderia entrar lá e enfrentar aqueles gigantes. Por quê? Porque Caleb, como a própria palavra diz, tem um espírito diferente, pensa diferente. A palavra é bem clara quando diz, porque nele houve outro espírito, né? E se nós formos falar sobre o espírito de Caleb, nós podemos falar muitas coisas, mas vou fazer uma palavra bem rapidinha para vocês, tá? Sobre o espírito de Caleb e como vocês devem pensar em dirigir a célula de vocês, pensar nisso durante essa semana, tá? Então, se você observar bem, Caleb tinha essa confiança direta em Deus. Ele acreditava que com o poder de Deus, com Deus ao lado dele, ele poderia vencer todos os inimigos que estavam dentro de Canaã, né? Ele poderia derrubar todos os gigantes, porque ele sabia que lá havia uma recompensa muito grande para ele, e aquela recompensa era prometida por Deus. Então as promessas de Deus iriam acontecer na vida dele, e ele tinha certeza disso. Tanto que somente Josué e Caleb foram os que entraram na terra prometida. Mas é importante aqui, quando ele deposita a confiança dele em Deus, as coisas são diferentes, tá? Então já vou separar outro versículo aqui para vocês também, esse versículo em Isaías 66:2, que é muito importante que nós tenhamos essa posição, uma posição de quem confia em Deus e não confia em si próprio, né? Caleb tinha esse espírito. Ele sabia que talvez sozinho ele não conseguisse, porque os gigantes eram grandes, mas ele sabia quem lutava com ele, né? Em Isaías 66, versículo 2 diz assim, porque a minha mão fez todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Então é importante que nós não sejamos, vamos dizer assim, cheios de nós. E nós sejamos cheios de Deus. Que nós não deixamos nós achar que nós conseguimos ou que nós não conseguimos. Porque às vezes as pessoas acham que ser cheio de si é só ser cheio das coisas boas, é alguém que se acha ou alguma coisa. Mas ser cheio de si também é ser cheio de medo, ser cheio das coisas que nos atrapalham. Não, nós temos que nos preencher do que Deus quer para nossas vidas, né? Temos que nos preencher de Deus. Isso é muito claro nisso. E quando a gente vê que não consegue, nós precisamos nos colocar em oração perante Deus e falar, afinal de contas, como diz aqui, porque a minha mão fez todas essas coisas. Ele fez todas as coisas, ele pode refazer, ele pode mudar a sua vida. Então, é muito importante que nós estejamos ligados nisso no nosso dia a dia celular, conversando com os nossos liderados, trocando uma ideia com eles durante a semana, orando por eles. É importante que nós nos colocamos de forma humilde. Como diz aqui, o pobre e abatido de espírito, aquele que se coloca perante Deus, não se achando, e sim com humildade, né? Então, estejamos nós confiantes em Cristo e não em nós mesmos. Para encerrar esse trechinho, eu coloco lá a palavra que está em João, capítulo 15, aqui o versículo 5. Para que você tenha certeza em quem você está. Não se coloque no seu próprio entendimento. Não se ache que o que você pensa é verdadeiro.
É só isso quem vale. E a mesma coisa, não acho que você não consegue em alguma determinada situação. Saiba que se nós estivermos em Cristo, nós seremos vencedores. Olha o que diz aqui a palavra. Eu sou a videira verdadeira. Vós, eu também, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Muito importante esse trecho, líderes. Sem mim, nada podereis fazer. Então, que Deus possa estar direcionando os passos de vocês todos os dias e possa estar abençoando vocês todos os dias. Que vocês sempre se coloquem como dependência a Ele, sempre se coloquem aos pés dEle, sempre se coloquem em oração, sabendo que nós estamos fazendo a obra, mas a obra não é nossa, a obra é de Deus. Então, que essa palavra possa ter sido bênção na sua vida e que isso possa te ajudar no estudo dessa semana. Essa semana teremos um tema diferenciado. O nosso amigo Klaus passou a fazer os estudos de forma diferenciada para a nossa igreja, focado na nossa igreja. Então, o tema será como crescer espiritualmente. Né? Eu dei já uma lida no estudo, já estou me preparando. É interessante que vocês complementem, porque ele é diferente do outro estudo. Ele abre um pouco mais de espaço para o líder de célula trazer um complemento. Então, é importante que vocês analisem o estudo que eu vou mandar agora aqui e complementem para trazer para os seus liderados. Tá? No mais, de avisos, culto amanhã, culto domingo, claro, Up Jovem, The Point, no sábado. Não esqueçam de orar por seus liderados. Mantenham-se em oração tanto por seus liderados, como por seus líderes, o pastor da igreja, pastor Jaca, pastor Alessandro, né? Beleza? E pelo pastor Romeu Júnior, né? Vamos nos manter em oração para que as coisas deem certo. É um combustível necessário, tá? E não esqueçam do retiro. Avisem os seus liderados essa semana que no próximo fim de semana, que é o fim de semana de carnaval, nós vamos estar em retiro. R$210 a inscrição. Então, vai valer muito a pena, ok? Líderes, Deus abençoe o trabalho de vocês essa semana, que tudo dê certo. Tenho conversado com os líderes. Essa semana troquei uma ideia com a Daia, troquei uma ideia com a Cássia. E vamos aí ver cada vez crescer mais. Estamos já aí com mais 3 líderes aí engatilhados. Então, cada vez vamos crescer mais em entendimento, na graça e vamos crescer, vamos encher aquele culto de jovens, né, minha gente? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.